4 de dezembro de 1980. Às 23h30, um avião Cessna aterra no aeroporto de Pedras Rubras. Em pouco mais de 5 anos, Portugal tinha vivido um dos períodos mais conturbados da sua história. A Revolução de Abril forçara a descolonização, tinha trazido as nacionalizações e a primazia do poder militar sobre o poder político, materializado no Pacto MFA-Partidos e na criação do Conselho da Revolução. Em 1979, Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles assinam o surpreendente acordo de coligação que formava a Aliança Democrática. Juntavam-se sociais-democratas de matriz de centro-esquerda, democratas cristãos e monárquicos. Uma proposta de governo que trazia um programa que é à data vanguardista e profundamente reformador. A Aliança Democrática propõe-se reconstruir, restabelecer e reorganizar o Estado e, de um modo mais geral, os poderes públicos em Portugal. Se o plano da AD de reforma constitucional se tem concretizado democraticamente, com batismo popular, com força popular, isso teria uma importância extraordinária. Porque a verdade é que nós ainda hoje vivemos sob um vago impacto do segundo Pacto MFA-Partidos, que é o quadro em que a Constituição de 76 acabou feita. E, portanto, ainda há alguns quadros mentais que tolhem o nosso pensamento e que impedem o discurso político. Bom, a minha posição foi de uma total oposição ao projeto da AD. O que eu estou convencido é que, nas revisões subsequentes, as alterações seriam mais profundas, mais significativas e acabariam por flexibilizar o corpo constitucional, que, como disse há pouco, eu entendo que era demasiado rígido e que é demasiado rígido ainda nesta altura. Do Estado é o resultado de uma visão estatística do antigo regime, não é? E de uma visão ainda mais estatista da Revolução, com as nacionalizações, com a ideia de que o Estado é omnipresente e deve ser. Se a revisão fosse de 89, porque foi a revisão de 89 que pôs em causa as nacionalizações, portanto abriu o caminho às privatizações, portanto pôs em causa a reforma agrária, abriu o caminho, digamos, às leis que acabaram por, de uma maneira ou de outra, acabaram por destruir a reforma agrária, é a partir dessa revisão. Portanto, com o século XX, naturalmente isso aconteceria mais cedo e provavelmente com mais energia e provavelmente de uma forma mais radical. Aparentemente, Francisco Sá Carneiro, tal como Diogo Freitas do Amaral, teria ido para o Parlamento para continuar a sua luta no sentido da revisão constitucional. Teria havido a revisão que houve, não sei se mais profunda, mas uma revisão, no fundo, acordada com Mário Soares. É preciso notar que o Partido Socialista, nessa época, dirigido pelo Dr. Mário Soares, tinha uma visão que não era, nesses aspectos constitucionais, diferente da de Sá Carneiro. Com a maioria parlamentar que dispunha e com a influência que tinha no país, podia pressionar essa tal revisão, mesmo sem Presidente da República, e confrontando o Presidente com esse resultado. Havia uma revolução democrática, assim dito próprio. E nós teríamos hoje, não era só a Constituição que mudava, era também o espírito do país à volta da Constituição que tinha mudado por completo. Embora a Constituição tivesse sido elaborada por representantes do povo, escolhidos pelos portugueses, bom seria, dada a sua natureza, a sua importância, e para que ela fosse a Magna Carta, portanto a Carta Constitucional em que todos serviam, ela deveria, em meu entender, ser submetida a referendo. Sempre fui muito refratário à ideia dos referendos. E acho que a Assembleia é o centro do poder e que sou, nesse sentido, bastante parlamentar. E nessa altura nem havia constitucionalmente a ideia do referendo, segundo eu suponho. Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa sabiam que uma tão profunda revisão dos princípios constitucionais passaria obrigatoriamente por Belém e pela apresentação de uma candidatura presidencial própria. Por que não o Francisco contra o general Ramalhianos? Ele respondeu-me com a maior naturalidade. Olha, não me assustava nada esse confronto, até gostava dele. Mas eu sinto que não tenho feitio para Presidente da República.
O Presidente da República, no nosso sistema, é um gestor de consensos. Ora bem, se ele me disse isto em 80, eu não acredito, embora fosse possível, mas não me parece muito provável que ele mudasse de ideias ao fim de 5 anos, ou mesmo ao fim de 10. Antes das primeiras eleições presidenciais, o Dr. Sá Carneiro quis por força que fosse eu o Presidente. E ele gostaria imenso que eu fosse Presidente, porque realmente ele sonhou com um governo em que eu fosse Presidente e ele o Primeiro-Ministro. Não sei se ele teria, digamos assim, a ambição escalonada depois de ser Primeiro-Ministro e Presidente da República, que seria o cargo maior, o último cargo que ele poderia ocupar. E, portanto, entendeu, numa decisão que foi partilhada, que, dado a fase do poder político-militar que ainda vivíamos, era mais correto que fosse ainda um militar o candidato a apresentar. O homem com o qual merecia a pena lutar era o Dr. Sá Carneiro. Isto sem menosprezo pelo general Soares Carneiro, que é um ótimo militar, foi meu professor em Mafra, por quem eu tinha e tenho uma enorme consideração. Mas quem assumiu a luta, quem era o general da luta, era o Dr. Sá Carneiro. Bom, Ramalhianos teria ganho. Isso parece fácil de cenarizar. Se o avião tem chegado ao Porto, sem problemas, a primeira questão que se põe é a de saber se o general Ramalhianos ganhava na primeira volta ou se tínhamos de ir a uma segunda volta. A nossa aposta era a de que se teria de ir a uma segunda volta. Mas com uma segunda volta e com a habilidade política do Dr. Sá Carneiro, eu não tenho por certo que o mesmo tivesse acontecido. No dia em que eu renunciei à minha candidatura e apelei ao voto em Ramalhianos, a candidatura de Soares Carneiro e o projeto de Sá Carneiro estavam derrotados. Chamava-lhe a atenção para estudos que foram feitos na altura e para as sondagens que foram feitas na altura. Ainda antes do apoio do Partido Comunista, as sondagens apontavam para a minha vitória. O general Ramalhianos seria reeleito, sem dúvida nenhuma, e por uma larga maioria, como acabou por acontecer. Se porventura eu não tivesse tido um número significativo de votantes da área do PSD, obviamente eu não teria ganho as eleições. Não é? Mas realmente, para mim, foi uma surpresa o resultado das eleições a seguir. Preferia especular um pouco sobre o que aconteceria no caso do general Soares Carneiro. Ganhar a eleição, provavelmente só a segunda volta, e, portanto, ficar realizado o sonho e o projeto que o Dr. Sá Carneiro tinha e que nós perfilhámos de ter um presidente, uma maioria e um governo. Porque as reformas que era preciso empreender exigiam, de facto, um poder muito forte. Daí que ele se tenha batido por também ter um presidente alinhado com este projeto de futuro. No que toca, portanto, ao projeto da eleição do Soares Carneiro como Presidente da República, no meu entendimento, na experiência que tinha, naquilo que pensava quando apelei ao voto no general Ramalhianos, a AD estava derrotada. Nós tínhamos conseguido aquilo que parecia, muito difícil. O Dr. Sá Carneiro já tinha dito que não queria continuar a ser Primeiro-Ministro se ele fosse reeleito. Eu, por uma questão de solidariedade, afirmei o mesmo. E, portanto, sairíamos do governo. Bom, e haveria crise. A outra solução era continuar com governos parlamentares. E eu estou convencido que o Dr. Sá Carneiro, sendo um homem de poder, um homem da missão, um homem que sabia, como eu lhe disse muito bem, recorrer ao chamado pragmatismo estratégico, acabaria por voltar a dirigir o país e a tentar, obviamente, nele realizar aquilo que eram os seus projetos, as suas ideias. Ele iria aproveitar a situação que tinha, de grande vantagem na vida nacional, e não iria correr o risco de pôr em causa, portanto, o funcionamento da sua maioria. Porque uma coisa é uma maioria parlamentar, de 2 partidos, e ainda mais 3, havia também o PPM, e havia depois mais um outro grupo também, de independentes, porque para os opositores uma coligação é sempre mais fácil de combater do que uma maioria de um só partido. Provavelmente teria ficado Eurico de Melo como Primeiro-Ministro. Teria sido um período muito turbulento, e anos de um lado, Sá Carneiro e Freitas do outro lado, portanto a AD do outro lado. Provavelmente a legislatura não teria chegado ao fim. Teria havido eleições antecipadas, e aqui um ponto de interrogação, Sá Carneiro teria feito o Bloco Central com o Mário Soares, sim ou não?
Teria havido presidenciais e Sá Carneiro teria podido ser candidato presidencial contra Mário Soares? Qual deles teria ganho? Se Sá Carneiro tivesse ganho, teria sido Presidente da República. Se não, teria tentado outra vez ser Primeiro-Ministro. Isto significa que muitos que tiveram protagonismo político, como Cavaco Silva, teriam tido mais tarde. Agora, o Dr. Sá Carneiro teria sido, julgo eu, Presidente da República, e se não fosse o Dr. Sá Carneiro, seria o Dr. Diogo Freitas do Amaral. Estou convencido, ou um ou outro. E o Adelino Amar da Costa tinha grandes possibilidades de ser uma figura essencial no governo, já o era. Ele já o era em 80, uma figura essencial no governo, e não sei mesmo se não teria chegado a Primeiro-Ministro. Era bom para Portugal que o tivesse feito. Poderia acontecer que o Dr. Sá Carneiro voltasse a convidar-me para ser candidato da AD à presidência da República, o que eu, se calhar, se tudo estivesse bem, e se tudo tivesse corrido bem até aí, se calhar, talvez, aceitasse. Bom, isso significa, portanto, que o confronto em eleições presidenciais entre mim e o Dr. Mário Soares, em vez de se realizar em 86, como se realizou, se realizaria, provavelmente, em 90 ou 91. Bom, não me atrevo a dizer quem é que ganharia esse confronto, porque o Dr. Mário Soares era quem era e é quem é, mas estou convencido que, se além do apoio do professor Cavaco Silva, que tive em 86, e do PSD e do CDS, tivesse também a fazer campanha por mim o Dr. Sá Carneiro e o engenheiro Amar da Costa, as coisas poderiam, de facto, ter sido diferentes. E se houvesse muitas resistências da parte do general Yanes, na altura Presidente da República, e da parte de Mário Soares, na altura o líder da oposição, e uma figura muito importante, quer uma, quer outra, se houvesse muitas resistências ao plano de Sá Carneiro, de impor uma democracia civil e de libertar Portugal dos constrangimentos constitucionais que vinham da Revolução, que ele procurasse a linha da Presidência da República para resolver o problema, candidatando-se ele. Não sei se era a vocação dele. Eu acho que ele era uma pessoa muito mais de estar no terreno, de propor desafios, de provocar cisões, se fosse necessário, para alcançar a vitória nesses desafios. Vejo-o mais como uma pessoa de lutar por causas concretas do que estar num lugar de Presidente da República que, por definição, ou pelo menos pela Constituição que temos, não permite ao Presidente uma intervenção decisiva e permanente, a não ser que ele viesse a lutar, isto é uma hipótese que eu também tenho colocado a mim próprio, por uma alteração da Constituição, no sentido de a Constituição do sistema de governo ser presidencialista. Estou convencido que um dia se colocaria o problema dele atingir a presidência da República, porque não? Qualidades para isso tinha, prestígio provavelmente também teria. E estou convencido que o PSD nunca mais voltou a ter um candidato como ele. Nunca mais voltou a ter um candidato como ele. O Freitas do Amaral esteve perto de ganhar, mas não chegou. Se fosse ele, não sei se não seria, se não chegaria, nunca saberemos isso. Portugal não estava ainda maduro para uma proposta tão clara como aquela que Sá Carneiro queria, e tão disruptiva, porque ligado a Soares Carneiro viria um referendo sobre a Constituição. Ele fez um pouco a jogada do general de Gaulle, só que não era o general de Gaulle foi na primeira pessoa, o Dr. Sá Carneiro através de outro. Para além da discussão política e ideológica sobre a Constituição e o papel do Presidente da República, o governo AD tinha já dado início a um conjunto importante de reformas estruturais que alteram significativamente o modelo social e político do país. Muitas das reformas que ainda não foram feitas, se calhar já estavam feitas. Se bem conhecemos o Dr. Francisco Sá Carneiro e o engenheiro Amar da Costa, seguramente que tinham a coragem, tinham o discernimento, tinham uma clara concepção do que era o Portugal e a necessidade que Portugal tinha, e faziam as reformas necessárias no campo do redimensionamento do Estado, no campo da reconfiguração do papel do Estado, no campo da economia, libertando bastante a economia da intervenção pública e estatal, e também libertando a sociedade, quer dizer, ou seja, dando à sociedade uma responsabilização que era própria da maneira do Dr. Sá Carneiro ver
a política portuguesa e a sociedade portuguesa. O crescimento económico português podia começar mais cedo. Verdadeiramente, ele só começou com a primeira maioria absoluta do professor Cavaco Silva em 87. Se começasse em 83 com o Dr. Sá Carneiro, o país teria ganho 4 anos, o que em termos de crescimento económico é muito importante. O país seguiria o trajeto que veio a seguir a partir da eleição do professor Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, com uma diferença, julgo eu. É que o professor Cavaco Silva fez a reforma do sistema económico, digamos, e financeiro. Privatizou a economia, as empresas, mas o professor Cavaco Silva não fez a reforma do Estado. Sobretudo em áreas mais ligadas ao social até, teríamos caminhado muito mais rapidamente, não só corrigindo injustiças que hoje permanecem e até se agravaram, como avançando de outra maneira, por exemplo, no campo da educação. Por exemplo, na melhor organização da segurança social. Por exemplo, com leis de trabalho que, protegendo os trabalhadores, permitissem também o maior desenvolvimento da economia portuguesa. Nós teríamos tido, enfim, as famosas reformas estruturais de que hoje tanto se falam, mais depressa e absorvidas pela população, porque um referendo é isso. Um referendo faz atravessar o país por uma determinada corrente. A tese ou ganha ou perde, mas se ganha, enfim, isso franqueia o terreno político e falo colar ao terreno cultural e social do país. E, portanto, isso teria acontecido. E esse é um dos grandes danos de Camarate. Outras áreas onde eu penso que nós teríamos melhorado, e uma delas é a da justiça. Na área da justiça, que é daquelas onde estamos pior hoje em dia, eu penso que Francisco Sá Carneiro não teria, de maneira nenhuma, se tivesse a exercer o poder, deixado que as coisas evoluíssem como evoluíram e teria encontrado soluções para que a justiça funcionasse em Portugal. E se a justiça funcionasse em Portugal, eu julgo que muitas das outras áreas funcionariam melhor. Que grande adversidade estaria aquele homem a encontrar no país, na realidade política e social do país, e cultural, sobretudo, para fazer valer pontos de vista que eram tão óbvios, tão simples. Presto-lhe homenagem porque foi um grande líder partidário. Como governante eu conheci-o num período especial, que era um período de governação para ganhar eleições. Obviamente não posso extrapolar para o futuro. Obviamente ele seria muito diferente do que foi naquele período. E eu estou convencido que, se porventura ele tivesse levado por dentro do seu projeto, modificações significativas teriam sido introduzidas na vida política portuguesa, nomeadamente na Constituição. Teríamos outro país, eu recordo, por exemplo, só para termos uma ideia, nós próprios apresentámos na Assembleia da República um projeto de lei que autorizasse os proprietários privados a produzir, através de energias renováveis, eletricidade ou para consumo próprio ou para venda para a rede. Isso foi considerado na altura pecado. Outra diferença importante seria a de que, em 85, em 1 de julho de 85, o Tratado de Adesão de Portugal à então CEE, hoje União Europeia, em vez de ser assinado pelo Dr. Mário Soares, seria assinado pelo Dr. Sá Carneiro e pelos outros ministros intervenientes. No fundo, da política que foi seguida, portanto, nos anos que vieram, a entrada para o mercado comum, a CEE, todos os problemas da CEE, a questão como foram aproveitadas, etc., creio que não haveria grande diferença, porque o que prevaleu foram algumas das ideias que Sá Carneiro tinha. O aproveitamento da entrada na então CEE e hoje União Europeia ter-se-ia verificado de outra maneira, aproveitando nós muito melhor as facilidades que nos eram dadas, de novo na área social, na área da cultura, no sentido de abranger educação, investigação, produção cultural propriamente dita, e portanto, menos na obsessão das infraestruturas e também com o melhor aproveitamento dos dinheiros do Fundo Social Europeu, que foram bastante desbaratados. Quem veio a beneficiar dessas ajudas foi o governo do professor Cavaco Silva, mas de qualquer modo estão aí as autoestradas, estão aí obras públicas, estão aí coisas que não teriam existido se não fosse termos entrado. Havia talvez uma presença europeia
em que Portugal podia, eventualmente, ter uma posição mais clara em defesa de interesses próprios, não é? Não sei se o alargamento a leste teria sido feito da mesma maneira, por exemplo. Não sei se a negociação com os países de língua portuguesa não teria estado sobre a mesa, para não termos hoje as dificuldades que temos. Enfim, mas quem sabe, são necessidades que nós sentimos que não foram resolvidas na altura e como nós acreditamos nas pessoas, tinharíamos a esperança que tivessem sido equacionadas. Que teríamos mais rapidamente atingido um modelo de organização económica de estilo social-democrata, não tenho a menor dúvida. Outro aspecto em que eu penso que teríamos progredido e melhor seria no das relações com as antigas colónias, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Até a morte de Sá Carneiro e de Helena Mário Costa foi um governo que justificou muitos elogios e continua a ter apoio no eleitorado pelas medidas que tomou. Foi um bom governo, tanto quanto possível. Não era o meu governo, mas foi um bom governo. Portugal teria sido completamente diferente se Francisco Sá Carneiro e Adelina Marta Costa não tivessem sido assassinados no dia 4 de setembro. Deve-me na altura ter pensado, este homem morre e tinha um sonho que era simplesmente que Portugal fosse um país normal. Os combates políticos fortaleciam a coligação e crescia a cumplicidade entre Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. Indubitavelmente, a AD tinha já passado do acordo eleitoral de circunstância para o projeto político de médio prazo. Um bloco que ocupa o espaço não socialista num país profundamente marcado pelo PS de Mário Soares e pelo PCP de Álvaro Cunhal. Havia uma clarificação política e ideológica em Portugal. Havia a esquerda, havia a extrema-esquerda, a esquerda e havia depois o centro, que ia desde o centro-esquerda até à direita democrática. Portanto, havia uma opção muito clara para os portugueses votar, o que significa estabilidade. Era muito mais fácil haver maiorias absolutas ao centro e à direita e à esquerda do que está agora. Para que houvesse viabilidade num governo reformista deste tipo, era necessário não apenas uma aliança à direita, mas também entrar no centro-esquerda. Nós temos que tomar em conta a esse respeito a mentalidade e a formação política do Sá Carneiro, do Amaro da Costa e de Freitas do Amaral, que, sendo homens muito inteligentes, eram mais conservadores do que os líderes do PS, incluindo eu próprio. Mas ambos na área social-democrata e socialista, que lá fora a social-democracia e o socialismo confundem-se. Aqui nunca se confundiram exatamente porque existiram esses dois partidos, o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista. Mas, no fundo, eram ideologias muito próximas. Nós um pouco mais arrumados à esquerda, o PSD um pouco mais arreado ao centro, mas dentro da área socialista e social-democrata. Portanto, havia afinidades muito profundas. Não era aí que estava a divergência. Quanto tempo ficaríamos no poder? É difícil dizer, é muito difícil. Depende de saber se governávamos bem ou mal, se o país estava satisfeito ou não com a nossa governação, se os resultados eram tão positivos quanto esperávamos, se não havia crise internacional, etc, etc. Mas, admitindo que tudo corresse normalmente, eu penso que aconteceria em Portugal o mesmo que acontece, e já nessa altura acontecia nos outros países europeus. Quando um governo governa bem, está 2 ou 3 mandatos seguidos, ou seja, 8 anos ou 12 anos. E, portanto, nós poderíamos, creio eu, facilmente ter chegado como governo do país até 88, de 80 a 84 e de 84 até 88, ou mesmo até 92. Portugal poderia ser muito diferente se, porventura, a AD tivesse feito normalmente o seu caminho, não diria pelo menos por uma legislatura, mas que fizesse o seu caminho por uma ou mais legislaturas, como era seguramente possível naquela altura. A AD ia se institucionalizar e eu estou convencido que o PSD e o CDS se fundiam numa única entidade, com um projeto autónomo chamado Aliança Democrática. Não sei se a Aliança Democrática ganharia as eleições depois da eleição do General Ramalhianes, uma vez que havia um compromisso do Dr. Sá Carneiro e do Dr. Freitas do Amaral de abandonarem o governo, que eram 2 pilares desse governo. Portanto, não sei se não haveria eleições antecipadas, e não sei se a AD ganharia ou perderia essas eleições. Agora, o que eu estou profundamente convencido é que ganharia as seguintes,
ganharia as seguintes. E ganharia até, se calhar, com uma maioria reforçada. Passaríamos, digamos, a uma fase diferente da luta política pela reforma em Portugal. E eu creio que a AD acabaria por vencer. Tinha um forte apoio popular e acabaria por vencer, ou em novas eleições legislativas, ou mesmo por conseguiria forçar a reedição do referendo constitucional. Ou porque eu tivesse sido eleito Presidente da República, ou porque tivesse perdido a eleição presidencial, decidisse afastar-me da vida política e criar condições para que o Engenheiro Linamar da Costa pudesse ser o meu sucessor natural dentro do CDS. E poderíamos, portanto, ter assistido a um governo AD, tendo como Primeiro-Ministro o Dr. Sá Carneiro e como Vice-Primeiro-Ministro o Engenheiro Amar da Costa. Já agora queria lhe dizer também sobre o percurso do professor Cavaco Silva. Provavelmente, de quase certeza, não teria sido presidente do PSD tão cedo, mas estou convencido que também acabaria por ser. Havia realmente uma comunhão sem reserva entre aqueles dois partidos e entre aquelas personalidades. Penso às vezes até que o Dr. Sá Carneiro se desencantava com as resistências internas que tinha no PSD e se encantava mais com a boa relação que ele tinha com o outro parceiro de coligação, que não tinha reservas em fazer aquela relação com ele. A AD teria continuado, pelo menos durante algum tempo. Não tenho de maneira nenhuma a certeza que fosse uma solução eterna ou que houvesse possibilidades de fusão, por exemplo, entre os dois partidos. Acho que são dois partidos muito diferentes. É muito provável que os dois partidos tivessem dado lugar a um só e, portanto, que a AD tivesse constituído em movimento político permanente ou mesmo um partido institucionalizado como tal. Isso era um discurso, era uma linha que ganhava o palco no final da década de 80 e é muito provável que a intensidade da luta política que continuaria em Portugal e mantendo-se vivos, além de Freitas do Amaral e de Gonçalo Ribeiro Teles, mas dois líderes absolutamente fundamentais para a operação política da AD, como eram Sá Carneiro e Linamar da Costa, que esse grande desígnio, que era um desígnio popular, tivesse prosseguido e que isso tivesse acontecido. Não é? Sá Carneiro era um social-democrata e, portanto, não penso que alguma vez a Aliança Democrática acabasse por dar numa fusão entre os três partidos e, digamos, os apêndices, como era o caso dos reformadores. Nunca me pareceu que pudesse ser esse o caminho. Não me admiraria se, porventura, nada disto tivesse acontecido, que houvesse uma fusão do próprio PPD com o CDS, no sentido de criar realmente um partido à direita do PS que, de certo modo, polarizasse a governação de Portugal no futuro, como aliás sucede com outros países da Europa democrática. E eu, tanto quanto conversava com a Linamar da Costa, portanto, tenho para mim absolutamente seguro que o Linamar da Costa, e suponho que o Freitas do Amaral também, não estavam nada voltados para uma fusão dos dois partidos que absorvesse o CDS no âmbito do PSD, onde eles não teriam depois o papel que tinham como líderes do partido e com um grande protagonismo na vida política portuguesa. Até era conveniente que não houvesse apenas um partido único, não é? Agora, é evidente como é que isto evoluiria para o futuro, também não sou capaz de dizer. Quando se fala hoje em dia, isto tem alguma atualidade, da dificuldade que é haver concertação entre portugueses, concertação entre instituições, concertação entre partidos portugueses, as pessoas não estarem permanentemente crispadas e desconfiadas umas das outras, não há dúvida que a relação que na altura se estabeleceu entre o PSD e CDS, muito conseguida pela funcionalidade que Amar da Costa e Freitas do Amaral tinham relativamente a Sá Carneiro, aceitando indiscutivelmente a sua liderança, é um testemunho muito rico e muito inspirador para os tempos que correm. Portanto, eu estou convencido que era uma coligação para durar, exatamente porque tinha uma liderança forte, natural, reconhecida por todos os parceiros, e um projeto que também todos eles comungavam por esse projeto. A coligação natural foi a que veio a ser a seguir com o presidente Mota Pinto. Essa foi uma coligação natural. Não teve nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade
o nós e eles, teria-se repetido com o Sá Carneiro, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Nenhuma. Ele propôs uma coligação e eu disse-lhe que tínhamos saber, primeiro, quem é que era o governo, quem é que era o partido que ganhava as eleições. Ora, foi nessa altura que ganhou as eleições o PSD, portanto, nós não houve coligação porque nós fomos derrotados. Foi o PSD que ganhou, com o CDS e com os monárquicos e com os restauradores, portanto, com os reformadores, portanto, teriam sido eles que deviam fazer a formação, a coligação como fizeram. A chegada do avião ao Porto podia não garantir a vitória de Soares Carneiro, mas alteraria o cenário político e o cenário partidário. Mesmo se existissem eleições legislativas antecipadas. O programa de reformas em curso e previstas no programa da AD mudaria certamente o país. Agora perguntamos, um país melhor ou pior? Eu acho que melhor. Porque só a falta da inteligência, da determinação, do caráter, da imaginação, da capacidade de sonhar daqueles dois homens e da sua empatia e da sua ligação aos seus partidos e dos partidos entre si, só isso deu outro país diferente. E o país que teria dado com a sua presença teria sido um país certamente mais rico, mais avançado, mais progressivo e em que as mudanças que ocorreram teriam sido, porventura, mais rápidas e mais profundas. Claro que muita gente, já tenho visto, e tem havido aí vários depoimentos interessantes em que dizem que mudava tudo, mudava a política, mudavam os governos, tinha sido tudo diferente. Porventura podia ter sido, mas a verdade é que não foi. Um dos grandes danos de Camarate é que não permitiu que o país, como eu já disse, acertasse mais depressa o passo com a história e pudesse ter uma Constituição que fosse adequada ao seu sentir, ao seu tempo, e não mais filha do espartilho de um pacto MFA-partidos que foi feito em 75, 76, numa determinada circunstância, de que nos ficou um retrato muito a preto e branco. Se o Dr. Sá Carneiro tem governado 20 anos o país, como o Olof Palme na Suécia, nós não estávamos aqui. Éramos um país de primeira linha na Europa, sobre isso eu não tenho dúvidas. Bom, e depois daqui para a frente? Daqui para a frente, o que eu penso é que a política não seria muito diferente do que foi. Acho que é impossível dizer em pormenor como, mas a minha certeza é de que, se ele tivesse vivido, Portugal estaria com certeza melhor do que está hoje. O que julgo é que, com duas personalidades, como eram o Dr. Sá Carneiro, um grande dinamismo, uma grande ousadia, e com a Adelina Mar da Costa, uma grande imaginação, certamente a vida política portuguesa teria sido muito mais ativa, muito mais interessante e, naturalmente, teriam existido muito mais contradições. Mas as contradições em democracia, quando são dinâmicas, são fonte e motor de transformação e não travão de desenvolvimento. E a pergunta que me podem fazer é esta. Portanto, depois de uma oposição tão firme como aquela de que nos falou, pode-se ainda haver respeito e apreço pelo adversário e pela pessoa que esse adversário é? Eu penso que sim. E essa é uma das virtudes da democracia. Se tem podido continuar a coligação liderada pelo Sá Carneiro e da parte do CDS pelo Freitas do Amaral e o de Adelina Mar da Costa, eu diria que teria sido muito difícil para nós voltarmos a ganhar as eleições.